Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para você, professor, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez participando aqui desse subsídio do CAPED para a preparação da sua aula, professor, também para a sua meditação, aluno da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos aqui dar continuidade a essa caminhada na estrada do livro de Eclesiastes. Nós estamos fazendo, juntamente com o autor de Eclesiastes, Salomão, uma reflexão sobre a realidade da vida. Hoje, nós vamos estar conversando aqui sobre a lição de número 4, que tem o seguinte título: Um olhar atento, reflexões sobre o tempo e o trabalho. E eu tenho a honra de estar comigo aqui nessa oportunidade, meu amigo, pastor Lucas, pastor ali da Vila João Ramalho 1. É isso, né, Lucas? É isso aí. Dá a sua palavra de saudação também, meu querido. Queridos pais do Senhor Jesus, para mim é um motivo de alegria poder mais uma vez estar com os irmãos, compartilhando e meditando no texto sagrado, uma lição propícia para essa geração, para este tempo, e que Deus nos ajude e nos dê graça para juntos compartilharmos os mistérios que existem na palavra de Deus. Muito bem, então vamos lá para o conteúdo da nossa lição. Eu gostaria, Lucas, de começarmos a nossa conversa dessa noite meditando um pouco para refletir. Quando eu estava escrevendo essa lição, veio-me essa frase na mente: o nosso tempo de existência e o que nele fazemos precisa ser administrados para a glória de Deus. A primeira coisa que Salomão faz, quando nós vamos olhar aqui para o capítulo de número 3, ele começa a pensar sobre o tempo, sobre o que acontece no tempo, sobre o que Deus faz no tempo. Mas o fato é que nós precisamos, nesse curto espaço que temos de vida, de tempo existencial, viver, administrar esse tempo para a glória de Deus. Infelizmente, muitos não conseguem, digamos assim, ter uma qualidade naquilo que fazem, seja como obreiros na obra de Deus, seja como pais de família, ou filho, ou um profissional de empresa, porque às vezes o que eles estão fazendo, a forma que eles estão vivendo, a forma que eles estão utilizando o tempo, às vezes ainda não perceberam que deve ser feito para a glória de Deus. Exatamente. Quando nós compreendermos que, ao decorrer dessa lição, que tudo já está pré-determinado, pelo menos essas 7 questões que estão aqui por Deus, nós vamos compreender que então nós temos que aproveitar esse tempo exatamente para isso, para glorificar o Senhor, para cultuar ao Senhor em todas as nossas atitudes, em todos os nossos passos e em todos os nossos comportamentos. Muito bem. Quando nós olhamos para o capítulo de número 3 do livro de Eclesiastes, nós vamos perceber que Salomão, quando ele está ali fazendo a sua reflexão da realidade da vida, buscando um sentido para a vida, os irmãos já puderam perceber que no capítulo 1, Salomão ele começa expondo a sua crise, buscando sentido para a vida, buscando a razão, o que pode fazer o homem feliz, buscando razão para a felicidade nos prazeres, nos bens ou na própria sabedoria. E aqui no capítulo 3, na sua reflexão, Salomão, ele, como um observador atento, que era um homem sábio, ele faz um olhar em 3 direções, como nós destacamos aqui. Primeiramente, ele olha para cima, contemplando a soberania de Deus. Depois ele olha para si, contemplando a condição presente da ação humana,
pelo seu trabalho, e ele olha para o futuro, contemplando a realidade dura e inescapável da morte. Claro que ele não poderia começar essa série de olhares dele sem olhar para cima, sem olhar para Deus. E quando Salomão ele se pega meditando no que Deus faz no tempo, né? Nós podemos perceber que do verso 1 ao verso 8 do capítulo 3, Salomão ele destaca tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos que fazem parte da vida de cada ser humano, né? Tanto pessoalmente quanto no âmbito dos relacionamentos e em todos os âmbitos que se dá a existência humana. E ele percebe que em cada detalhe, né, Deus está presente. Porque nós temos o problema de pensar que Deus só está conosco nos dias bons, nos tempos bons, não é, pastor? Exatamente. Quando nós olhamos para esse texto e vemos Salomão observando Deus no controle de tudo, de todo o tempo, me chama a atenção porque ele começa dizendo tudo tem o seu tempo determinado. Essa expressão, tempo determinado, ela aparece somente 4 vezes na Bíblia. Sim. Né? E em Esther, em Neemias e aqui. E a gente precisa entender que não entender que existe um tempo determinado, a gente também não entende o propósito de Deus. Porque tem muita gente que se desespera justamente por não compreender que existe um tempo determinado. Uns querem adiar algumas coisas e outros querem antecipar algumas coisas. E aí isso acaba trazendo para si prejuízos, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente tem que entender que Deus tem um plano que é eterno. Quando tudo está determinado por Deus, tá mostrando o plano eterno de Deus que inclui os propósitos e atividades para todos os seres da terra. Para todo mundo, esses tempos aqui estão estabelecidos, né? E aí entra o que o irmão acabou de dizer, que o crente ele tem que se entregar a Cristo, a Deus, como um sacrifício vivo. Para que nesse tempo ele glorifique a Deus, no tempo que já está determinado, né? E eu estava estudando e meditando e eu percebi uma coisa, que o tempo determinado por Deus não é um tempo oportunista, né? De acordo com as minhas vontades. Ah, tá dando certo porque eu tô fazendo dar certo. Não, não é assim, né? Eu quero e Deus faz. Não, o tempo determinado por Deus acontece não por causa das minhas vontades, acontece porque é a vontade de Deus e ela é soberana. Ou seja, nós não temos o controle daquilo que vai acontecer. Não, não é. E às vezes a gente cai na besteira de pensar que a gente tem um controle de tudo. Nós não temos o controle de tudo. Não. Os momentos bons da vida, eles têm um tempo, mas os momentos maus também têm um tempo. Né? E em tudo isso, pastor Lucas, nós podemos ver que é regido, né, por aquilo que nós conhecemos na Bíblia pela providência divina. Né? Exatamente. Você pode falar um pouco sobre a providência divina? Bom, quando nós falamos da providência divina, eu entendo o seguinte, que como o irmão comentou aqui, o azar, o acaso, né, essas coisas, elas não pertencem à vida cristã, né? Mas o crente também precisa entender que ele não é uma folha jogada ao vento. Sim. Né? Embora a gente não saiba o que vai acontecer amanhã, a gente sabe que aquele que orquestrou o nosso dia de amanhã, ele tem uma mente extraordinária. E o tempo dele, a vontade dele para o nosso amanhã, ela é soberana. E aí eu meditando na providência divina, eu lembrei do escritor aos Hebreus no capítulo 13, quando ele diz que Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está no controle de tudo. E a maior besteira do homem é um esforço inútil tentar mudar os planos de Deus. Confiar nos planos de Deus é a maior e melhor solução para todos os homens. Confiar nos planos que Ele estabeleceu para nós, no tempo que Ele projetou para nós, é a melhor coisa. Né? É o que Jesus disse, olha, não se preocupa com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Né? E
a providência divina, ela sempre chega no tempo certo e na hora certa. É interessante, pastor Lucas, você destacou muito aí a questão do plano divino. E plano divino e providência divina estão diretamente ligados. Porque para que os planos divinos, os planos de Deus, eles possam acontecer de fato, né, é necessário que Deus providencie os meios pelos quais eles vão acontecer. Isso não quer dizer que nós, seres humanos, né, nós, servos de Deus, não temos nenhum papel nisso. Não. Porque muitos caem na besteira de achar porque existe um plano divino, né? Tudo está determinado. É aquela velha discussão, né? Tudo está pré-determinado, né? Aquele determinismo fatalista que, na verdade, não existe. Na verdade, quando nós olhamos aqui para o determinado aqui, são coisas concernentes à vida. Nascer, morrer, plantar, colher, isso é determinado por Deus. Isso não tem como mudar, é a sequência da vida. Mas existem coisas que Jesus disse, que o homem plantar, o homem vai colher. Não tem... Então, tem coisas que você planta hoje para você colher amanhã. Mas tem coisas que é só Deus que permite a colheita, porque são coisas que pertencem à rotina, ao dia a dia da nossa vida, né? Isso mesmo. E eu acho que é importantíssimo, professor, você na sua classe destacar esse ponto, né? Apesar de Deus governar, sustentar a sua criação pela força do seu poder, né? E reger tudo pela sua providência, né? Isso, de forma alguma, afeta a liberdade de suas criaturas, né? A gente fez questão de frisar isso aqui nessa lição, porque, infelizmente, pastor Lucas, muitos não conseguem compreender isso e, na verdade, é algo de difícil compreensão. Para nós, seres humanos, compreendermos a forma que Deus age é impossível, porque se fosse possível, ele não seria Deus. Né? Então, nós devemos descansar, nos consolar no fato de que Deus tem controle sobre todas as coisas, rege todas as coisas, né, pelos seus decretos, pela sua providência. Todavia, isso não anula a liberdade das suas criaturas, né? Isso não anula o nosso livre-arbítrio. E é por conta disso, né, que ninguém pode dizer que Deus, ele é o autor do mal, ele é o responsável do mal. De forma alguma, né? Nós, seres humanos, nós somos responsáveis, né, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, especialmente no que diz respeito à salvação. Exatamente. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, no que Jesus ele morreu, mas quem tem que se confessar, quem tem que se arrepender somos nós, né? Não tem como eu afirmar que ele me escolheu para ser salvo e escolheu o fulano B ou C para ser condenado. Não, é uma questão de decisão. Essa questão aí cabe a nós, né? Ela pertence ao ser humano. A porta da graça ela está aberta a todos e aí eu não posso cair exatamente nessa questão da determinação fatalista, né? Não, o que o texto está dizendo é no que tange as questões naturais da vida, né? É exatamente isso. E aí, partindo daí que a gente tem que tomar todo esse cuidado, para não colocar a culpa em Deus daquilo que Deus não tem nada a ver. Sim. E infelizmente, no meio cristão, ainda existem muitas pessoas que gostam, né, de trazer à tona esse debate, né, da predestinação calvinista, né? Uns abraçam essa ideia assim de forma exagerada, ao ponto de descartar totalmente o livre-arbítrio humano. Outros já vão para o outro extremo, né? Diz, não, quem decide é o homem, nada depende de Deus, né? E, na verdade, irmãos, eu acho que nós devemos deixar isso muito claro, né? Tanto para nós que ensinamos a palavra de Deus, estudamos assim mais tecnicamente a palavra de Deus, quanto para os alunos da nossa escola dominical, né? A nossa preocupação não deve ser vestir a camisa de uma determinada perspectiva teológica, de uma determinada visão, mas nós devemos ter a preocupação, Lucas, eu acredito, de sermos bíblicos, né?
de sermos cristãos, de sermos pensadores, de sermos teólogos, de sermos bíblicos. A Bíblia é quem tem que falar. Exatamente, porque esse é o grande problema dessa geração hoje, né? Na verdade, as pessoas se tornaram consumidores da fé, né? E o que está melhor na prateleira é o que a gente pega. E, na verdade, o que é necessário é exatamente permitir a Bíblia falar, né? Permitir a Bíblia nos instruir, né? E nós aprendemos dessa maneira, com a palavra de Deus. Afinal de contas, temos o Espírito Santo, que nos instrui, que nos orienta e que nos ajuda, né, a compreender o que Deus tem para nós através da palavra de Deus. Sim, verdade. E voltando aqui à questão do tempo, né, Salomão, ele, quando está fazendo a sua meditação, né, as suas reflexões sobre o tempo, ele percebe esta providência divina, né, no tempo, em todas essas declarações, né, que estão aí do verso 1 ao verso 8, tempo de nascer, tempo de morrer, né? Nós percebemos que Salomão ele vê a providência divina em todos os momentos da existência humana, em cada detalhe da existência humana, né? Deus, ele tem essa preocupação de fazer parte de cada detalhe da nossa vida. É algo que eu pude perceber estudando esse capítulo. E é importante nós destacarmos isso porque tem áreas da vida que muitos cristãos parece que deixam Deus de fora. Tem muita gente abandonando a fé no momento de alegria e só se lembrando de Deus no momento de tristeza. E tem gente que é o contrário, né? Que tem muita gente que abandona Deus no momento de tristeza também, né? Ah, cadê Deus? Aonde estava Deus? Por que eu estou passando por isso? E aí não entende exatamente isso, que Deus está presente em todos os momentos. O mesmo Deus que permite a gente passar pela aflição é o mesmo Deus que determinou que a aflição vai cessar, né? Que é o mesmo Deus que disse, que determinou o tempo de choro, mas determinou o tempo de sorriso também. E Ele está conosco em todos os momentos. E aí é a questão que a gente não pode se deixar ser guiado pelas emoções do tempo, mas pelo Senhor do tempo, daquele que domina, que rege nos céus e na terra e que não está limitado no tempo como nós, né? Sim, sim. Afinal de contas, Ele criou o tempo, né? Exatamente. E destacando outra coisa a respeito disso, muitas pessoas se lembram de Deus assim quando o assunto é salvação, por exemplo, mas deixam Deus de fora da esfera dos relacionamentos. Muitos deixam Deus de fora na escolha do cônjuge. Muitos deixam Deus de fora dos detalhes da vida profissional, do trabalho, né? Sim. Muitos deixam Deus de fora de aspectos da vida que são importantes. E o que nós podemos perceber aqui, nesses 8 primeiros versos do capítulo 3, é que a providência de Deus no tempo está em todas as esferas da nossa vida. Todas. Desde o nascimento a cada aspecto, né? O nosso desenvolvimento intelectual, aos nossos relacionamentos, a constituição da família, a resolução dos problemas, sejam do âmbito familiar ou mais externo, né? Então, a providência de Deus, ela abarca todas as áreas. Mas tem muita gente que parece só quer saber da providência de Deus em algumas áreas e em outras não. É como se quisesse deixar Deus de fora de algumas coisas. Está selecionando, né? Onde Ele quer que Deus atue na sua vida, né? E aí não pode, né? Eu estudando em casa esses dias e meditando em Romanos 12, né? Paulo roga-vos, pois irmãos, que apresenteis a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E pensando nesse texto, a proposta ali do racional é quando a gente começa a raciocinar. Então, quando a gente começa o nosso dia pela manhã, começa um culto a Deus. Sim.
E aí ele pede que esse culto que começou com o raciocínio seja racional, que seja agradável, seja santo, seja perfeito. Então, durante todo o nosso dia, a nossa vida ela é um culto a Deus, no tempo de Deus, dentro do projeto que Ele planejou pra gente. E em tudo que a gente faz durante a nossa vida, na nossa racionalidade, nesse culto diário, tem que ter aquilo que agrada a Deus, a vontade dele em tudo. A vontade de Deus na vida do crente, ela não pode ser seletiva, ela tem que ser absoluta, né? O crente tem que saber ouvir os sims de Deus, o não de Deus, o vai de Deus, o fica de Deus. O crente tem que estar pronto para ouvir, porque afinal de contas ele sabe que o Deus que ele serve vê o que ele não vê. Sim. Está onde ele não está e vai aonde ele não pode ir. E com base até no que o irmão escreveu aqui, né, aceitando a fé, nós agradecemos a Deus porque Ele cuida da gente todo o tempo, o tempo inteiro, né? E é isso que a gente precisa compreender. Muito bem. No segundo ponto aqui da nossa revista, nós falamos um pouco sobre o olhar introspectivo que Salomão ele faz e ele revela esse olhar a partir do verso 9 até o verso 14, do capítulo 3, né? E a primeira coisa que Salomão percebe, logo no verso 10 do capítulo 3, é que a vida, ela é uma dádiva. Sim. A vida é um presente, né? Sim. Por mais difícil que seja a vida aqui nessa terra. E Salomão já percebeu isso desde o início da sua reflexão, né? Desde os primeiros capítulos. Por mais experiências ruins que nós tenhamos aqui nessa terra, né? A vida, ela é uma dádiva de Deus e nós precisamos enxergá-la como tal. Porque quando nós não enxergamos a vida como tal, a vida ela se torna amarga, tediosa, né? E isso foi, de certa forma, o que aconteceu com Salomão em alguns momentos da sua reflexão. Quando ele tirava Deus de cena da reflexão, ele começava a ficar entediado com a vida. Aí quando ele começava a considerar Deus, a visão dele parecia que abria. Porque a gente não consegue, Lucas, enxergar a beleza da vida longe de Deus. Se a gente voltar nessa mesma perspectiva, ele começa dizendo assim, que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Né? Em outra palavra, ele está dizendo assim, se todos os tempos estão determinados por Deus, que vantagem tem o que a gente faz? Na verdade, é só o aqui e o agora, né? E aí ele vai trazer para a experiência pessoal que, na verdade, muitas pessoas estão insatisfeitas com o que realiza porque tira os olhos de Deus. É exatamente o que o irmão está dizendo. Se você tira o foco do Senhor, você se torna insatisfeito com tudo que você faz. Você não vê proveito em nada, né? E a gente, como ser humano, a gente é dotado de desejos, sonhos, ambições. Contudo, se os nossos desejos, os nossos sonhos e as nossas ambições não estiverem em Cristo, a gente quebra a cara. A gente vai trabalhar, vai se cansar e não vai conquistar nada, né? E aí a gente precisa compreender que quando a gente coloca em Cristo os nossos projetos, né, a nossa vida, a gente entende também que as nossas limitações estão nele. As nossas incertezas estão nele. Sim. As nossas limitações físicas, materiais, intelectuais estão nele. Porque ele cuida de nós muito bem melhor do que a gente mesmo, né? Então, partindo daí, a gente precisa compreender, então, que a vida como uma dádiva de Deus, ela é não só o ato de respirar, mas o ato de viver também. A vida como viver, entregar todos os nossos passos, os nossos caminhos, e aí sim, Ele vai cuidar de nós diariamente, instante após instante. Eu gostaria de destacar aqui, Lucas, um texto que escrevemos aqui no item A do ponto 2, quando falamos assim, caso aceitemos pela fé que a vida é uma dádiva, e agradecermos a Deus por isso,
desenvolveremos uma atitude mais positiva em relação às dificuldades que vão surgindo na caminhada da vida. Caso contrário, se aceitarmos a vida como um fardo, perderemos as dádivas ao longo do caminho. Aí eu encerro dizendo assim, a perspectiva influencia o resultado. A forma como a gente enxerga a vida, de onde a gente parte, né, vai resultar na visão que nós temos. Essa questão aqui, eu li uma frase e ela me chamou a atenção. Ela diz assim, ó, precisamos compreender que Deus deu trabalho aos homens como uma disciplina e não como um fim. Consequentemente, as ações do trabalho, o fim principal delas o fim principal do trabalho é literalmente procurar algo que agrada a Deus, enxergar prazer em Deus em tudo que fazemos, né? E tem gente que faz das suas atividades, quando o texto aqui fala trabalho, literalmente isso não só é as atividades do dia a dia. As atividades do dia a dia, isso mesmo. Né? As atividades. Tem muita gente que faz muita coisa, faz tudo como se fosse o propósito da sua vida. E só abrindo um parênteses, essa é uma chave interpretativa, tá? Professores, alunos, né? Trabalho aqui não é só aquilo que a gente faz na empresa, não. É todas as atividades nas quais a gente está envolvido no dia a dia. Isso. Pode continuar a sua fala. Então, literalmente, porque tem muita gente que pega as suas atividades do seu dia a dia, né? E colocam aquilo como o fim, a finalidade, né? A sua principal meta de vida. E não é. A sua principal meta de vida é literalmente encontrar proveito naquilo que você faz para glorificar o nome do Senhor, né? Verdade. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Façais para a glória de Deus. Dentro do tempo que Deus estabeleceu para nós. E isso, às vezes, essa questão de ter as atividades, o trabalho como um fim, às vezes passa imperceptível das pessoas, Lucas. É tanto que quando as pessoas que não têm assim uma visão bíblica, né, da importância do ser humano, a primeira pergunta que as pessoas fazem é assim, com o que é que você trabalha? Com o que é que você está envolvido? Exatamente. E quando eu estava escrevendo, eu me lembrei de uma experiência assim que até engraçada, né, que eu passei logo no meu primeiro ano, né, de seminário, quando eu fui de férias para o Ceará. Aí eu cheguei num lava-rápido do pai de um amigo, né, e ele me fez uma pergunta assim, e aí, o que é que você está fazendo para São Paulo? Você foi lá para trabalhar, tá numa multinacional, numa empresa, né? Aí eu falei, não, eu fui para estudar, eu estou fazendo seminário porque eu reconheço um chamado pastoral. Foi assim, até numa linguagem... inocente. Nem levei em conta que ele não tinha esse temor de Deus, né? E ele falou, você agora escolheu uma profissão que dá dinheiro, né? Aí eu nem bati muita boca com ele porque... Não compreende, né? Não compreende. Né? Mas revela o que as pessoas realmente veem, né? É uma valorização do ter em detrimento do ser. Como se o ter, o trabalho, as atividades fossem mais importantes do que aquilo que nós somos enquanto seres humanos, enquanto pessoa, né? Enquanto servos de Deus. Isso é tão verdade que... Quando a gente traz isso para o reino de Deus, a gente percebe como que Deus trata essa questão, né? Que a vida como a dádiva de Deus, né? Porque dentro do reino de Deus, eu sempre preguei e sempre vou pregar que a pirâmide é de ponta cabeça, é todo mundo do mesmo nível. Isso. Né? Então, aqui você não vale pelo que você tem, aqui você vale pelo que você é, né? E aí você pode olhar no contexto igreja, né? Corpo diaconal, às vezes você está lá, eu vou falar da minha experiência. Eu sou pastor, mas profissionalmente sou um pedreiro. Como pedreiro, eu tenho um engenheiro que me serve na Santa Ceia como diácono. Então, é assim que o reino de Deus funciona, né? A pirâmide é de ponta cabeça. E tudo que nós fazemos é o que o irmão colocou aqui na lição. Nós não procuramos das nossas atividades o sentido da nossa vida.
Não procuramos no trabalho o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida está em Cristo. E tudo que nós fazemos na nossa vida, fazemos para a glória dele. É por isso que, às vezes, muitas pessoas elas não conseguem ser produtivas no que fazem, né? Porque se a gente fôssemos bons esposos, né? Para a glória de Deus, seríamos os melhores esposos. E vice-versa, né? Se os filhos entendessem que a posição deles de filhos deve ser vivida de tal forma para Deus ser glorificado, né? Existiriam os melhores filhos, né? Se o crente na empresa entendesse que através do trabalho dele, né, do trabalho dedicado, de cumprir suas responsabilidades, né, o nome de Deus está sendo glorificado, né, ele seria mais produtivo. Fazermos o que fazermos, nossas atividades, o nosso trabalho, tudo para a glória do Senhor. É como você bem destacou, Pastor Lucas, a adoração do cristão, ela não se dá apenas na esfera do templo. É uma adoração integral, né? A gente não adora a Deus apenas com cânticos, com músicas, não. Nós adoramos a Deus do modo em que nós vivemos no mundo, né? Sendo bons cônjuges, sendo bons filhos, né? Sendo bons cidadãos, sendo bons empregados ou bons empresários, né? Graças a Deus, hoje no meio do povo de Deus, nós temos muitas pessoas bem-sucedidas no ramo, né, empresarial, enfim. Mas tudo aquilo que nós fazemos, realizamos, precisa ter esse objetivo, né? A glória de Deus. Outra coisa que Salomão percebe quando ele olha para si é que nós, seres humanos, né, nós temos a nossa existência ligada à eternidade, né? No verso 11 do capítulo 3, Salomão diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, né? Quando eu leio essas palavras de Salomão, né, não tem como nós não nos remetermos ao Gênesis, né? A criação. Deus nos fez e nos fez de forma singular, diferente dos demais animais, né? Deus nos fez à sua imagem e conforme a nossa semelhança. Mas o que é interessante, e Salomão destaca aqui, Lucas, é que mesmo tendo nos feito a sua imagem e a sua semelhança, nós não temos como prescrutar a essência divina. Né? Por isso que ele conclui o verso 11 dizendo, né, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele está falando aqui literalmente da soberania divina. Da soberania divina. Né? E aí quando a gente entende, aceita e se submete à soberania divina, a gente só vai ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Né? A gente só vai ter aquilo que Ele quer que nós tenhamos. Né? E eu destaquei alguns pontos aqui desse texto, né, que o irmão colocou que a vida do ser humano está ligada à eternidade. Né? E o homem é finito e limitado, né? Mas o que o homem cristão mais deseja, mais almeja é a eternidade, né? E como seres finitos, nós devemos ter desejos infinitos, né? E esse desejo esse desejo infinito precisa ser refletido agora no que é finito. Vamos lá. Tem muita gente vivendo uma vida na Terra sem desejar as coisas celestiais, né? Ele, por estar vivendo uma vida na Terra, ele só deseja as coisas da Terra. Sabe que existe um Deus, sabe que existe um Salvador, sabe que existe um Criador, sabe que Deus faz tudo perfeito, sabe que existe o tempo de Deus, mas não almeja o tempo de Deus eterno, uma eternidade com Cristo, né? E aí, quando as pessoas param de pensar assim, elas acabam caindo num erro muito grande, porque elas acabam também se tornando ingratas. Porque, como finitos,
olhando somente para a finitude, só para as coisas dessa terra, a gente olha para o passado e às vezes reclama do passado. E o salvo, quando ele olha para o passado, ele olha com gratidão. Mesmo que o passado dele foi um passado de tragédia, ele olha com gratidão, agradecendo a Deus por ter tirado ele daquela tragédia. Se o passado dele foi bom, ele agradece a Deus porque teve um passado bom. Ele olha para o presente e busca entender o que Deus está fazendo, porque ele está olhando para o infinito, ele está olhando para a eternidade, para a conexão que ele tem com a eternidade, né? E quando ele olha para o futuro, ele olha para a esperança dele, né? Que ele está aqui, mas o futuro dele não é aqui, né? E aí Deus fez formoso tudo ao seu tempo, e também pôs no nosso coração, é a eternidade, né? O Moody escreveu assim: o passado deve ficar onde ele está. O futuro não nos pertence porque basta cada dia o seu mal. Mas o presente nós devemos buscar viver da melhor forma, desfrutando as bênçãos do Senhor, né? E não se esquecer que o tempo do Senhor é imutável. Logo, aquele que determinou, ele não volta atrás naquilo que ele falou. Porque os planos de Deus não mudam, porque o seu caráter também não muda. Maravilha. Glória a Deus. Outra forma, pastor Lucas, que a gente pode perceber também essa eternidade ligada, né, à vida do ser humano, é essa necessidade religiosa que o ser humano tem. Por mais que hoje em dia esteja, né, na modinha, né, muitas pessoas, ainda mais aqueles que estão aí no contexto acadêmico, né, se dizia ateu, né, se dizia agnóstico. O fato é que todo ser humano, em qualquer lugar do planeta Terra, ele tem um anseio religioso. Ainda que ele expresse muitas vezes de forma errada esse anseio, né, se envolvendo com adoração pagã, né, criando religiões a parte da revelação divina em Cristo, nas Sagradas Escrituras. Mas o fato é que o homem ele não consegue dimensionar sua existência deixando de lado o aspecto da fé, o aspecto da religião. E isso aponta que existe uma fagulha de eternidade em nós, né? Existe uma semente de eternidade que Deus plantou, e enquanto a gente não se volta para isso, a gente cai no vazio. O homem ele precisa entender a transcendência, né? Ele precisa entender que existe a moda do ateu, ele precisa entender, não, ele precisa voltar a crer que existe um Deus com quem ele precisa se relacionar, né? Como o salmista diz, Salmo 123, se não me falha a memória, a ti, Senhor, clamarei, a ti clamarei, porque tu estás no trono. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo e sei exatamente aonde ele está, né? E aí, essa conexão com a eternidade, com o transcendente, a gente não pode perder jamais. É verdade. E além de perceber que a nossa vida está ligada à eternidade, e muito por conta de ver, de enxergar também, né, a vida como uma dádiva de Deus, Salomão ele chega à conclusão no verso 12, do verso 12 ao verso 14, né, que o ser humano ele pode ter uma vida prazerosa no presente, né? Mesmo que a vida do ser humano como um todo, né, esteja envolta em sofrimento, em tragédias, né, doenças, todas essas consequências do pecado que nós podemos perceber facilmente na experiência humana, né? O fato é que o ser humano ele tem a possibilidade, né, de ter uma vida prazerosa no presente. Ele diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam
diante dele. Olha que coisa maravilhosa. Salomão não está aqui defendendo uma vida licenciosa. Não. Né? Salomão está dizendo aqui que nós precisamos ter sabedoria para viver a vida de tal forma a encontrarmos prazer na vida, naquilo que vale a pena. Ele não quer mudar a ordem de Deus, né? Sim. Lembra que nós começamos falando do tempo. Ele não quer mudar o tempo, ele não quer mudar o trabalho. Ele quer exatamente encontrar descanso, alegria, prazer naquilo que Deus permitiu ele viver. Né? Ele quer tornar Deus o centro da sua alegria. E isso é uma coisa que é o tempo que nos ensina a viver dessa maneira. Eu aprendi com o tempo a agradecer a Deus por tudo que tenho. Né? Tem gente que precisa ver outras pessoas em situações piores para agradecer a Deus pelo que tem. Acho que uma palavrinha que se encaixa dentro disso aí é contentamento. Contentamento. Ser feliz com o que tem, mas claro, sempre almejando. Almejando. Não pode estagnar, né? Isso, mas ser contente com o que tem. Exatamente, é o que Paulo diz, né? Sei ter muito, sei ter pouco, sei ter abundância, sei passar fome. E essa não essa questão é o que ele propõe aqui, é exatamente isso. É uma ideia de que o Senhor é abundante e superabundante mais do que todas essas coisas. A nossa alegria literalmente está no Senhor, né? Eu gosto muito, Lucas, das palavras de Paulo aqui, em 1 Timóteo 6:17, quando Paulo disse assim, que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Né? Aqui, se não me falha a memória, eu destaquei aqui a linguagem de hoje. Sim. Né? A linguagem de hoje aqui. Então, Deus tem prazer de nos dar aquilo que vai nos fazer bem, que vai nos fazer felizes, e principalmente quando nós o tememos. Né? Hoje se fala muito de prosperidade, não é verdade? Né? Hoje está na moda prosperidade. Eu estava vindo aqui para fazer a gravação, deixei a minha esposa na igreja e no percurso nós estávamos ouvindo um programa de rádio. Né? E a pessoa que estava lá no programa convidando para vir para a igreja para descobrir o que é a verdadeira prosperidade. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente entende que prosperidade está ligada à obediência, né? Ao temor de Deus. Eu me lembro de uma escola bíblica de obreiro que tivemos e o pastor Deirós estava ministrando e ele citou aquele salmo que diz assim, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E aquele dia ele mudou a minha perspectiva a respeito desse salmo. Por quê? Pelo que nós aprendemos ali, o deleitar-te ali no Senhor é literalmente uma brincadeira de pai com filho. Ele trouxe as etimologias do hebraico e tal. E ele falou assim, um filho sabe que tipo de brincadeira que o pai gosta. Se o filho dá um chute onde não deve, o pai não gosta. E repreende, nunca mais o filho vai fazer aquilo. Deleitar-se no Senhor e viver a providência, viver o cuidado, a abundância, né? Se alegrar no Senhor, é literalmente pedir a Deus que nos ensine a pedir a Ele exatamente aquilo que Ele quer nos dar. Porque muitas vezes tem muita gente que não consegue ter prazer na vida, prazer nas coisas de Deus, porque ele não entendeu que aquilo que ele tem era exatamente o que Deus queria dar para ele naquele momento. Mas que se ele se deleitar no Senhor, trabalhar, estudar, fazer a parte dele, Deus dá para ele além do que ele pede. Porque a Bíblia diz que ele faz além do que pedimos e pensamos. Então, a gente precisa aprender a descansar, se contentar, né, e se deleitar no Senhor, né? Falar, pai, olha, eu quero, mas eu quero que seja de acordo com a tua vontade. Se não for, eu não quero não. Porque se for algo que vai nos afastar da presença dele, é melhor que não tenhamos. E nós seremos felizes com o que temos. Meu pai na fé, ele costumava dizer assim, que tem crente que não serve para ter nenhuma bicicleta. Porque se ele tiver uma bicicleta, ele deixa de ir para o culto, para ir para a praça, para fazer outras coisas, né? E isso fala um pouco do orgulho que existe no coração do ser humano, né? E no terceiro ponto aqui,
da revista, né? Quando nós estávamos estudando esse capítulo de número 3 de Eclesiastes, a gente percebeu que Salomão faz um olhar para o futuro, né? E ao olhar para o futuro, ele contempla a certeza da morte. Se existe uma certeza que todos nós temos na nossa existência, é que um dia morreremos. Sim. Só que o interessante, Lucas, é que Salomão, ele contempla a certeza da morte quando ele começa a ver justamente isso, o orgulho que é refletido através da maldade do ser humano, né? No verso de número 16 do capítulo 3, quando ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Sim. Então, Salomão, ele começa a contemplar o orgulho, e ele fica revoltado, né? A tal ponto de ele clamar pela justiça divina. Então, diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. É interessante isso, né? Deus, ele trará justiça à terra. Né? Uma colocação que o irmão colocou aqui na lição que me chama muita atenção é que é exatamente isso. A morte, ela é um agente nivelador. Né? Tem gente que trata a morte como uma injustiça da parte de Deus. E, na verdade, ela é a justiça de Deus. Ela já foi vencida na cruz do Calvário. Né? E quando nós olhamos para a morte, né, nós vemos que ela vai alcançar a todos indistintamente, mas para o cristão, para o salvo, ela já não é mais um temor, né? O justo, que nem o ímpio, né? Que já não tem mais o seu prazer no Senhor, ou que nunca teve o seu prazer no Senhor, literalmente ele vai encontrar com a morte, não só uma morte física, né? Nós cremos em 3 mortes, né? Morte física, espiritual e morte eterna. Para a morte física e para a morte espiritual ainda há esperança, mas a morte eterna é complicado, já não tem mais esperança. Sim. Né? Então, quando nós, como salvos, olhamos para ela, nós não temos que olhar para ela com medo. Né? Com esperança. Com esperança, porque enquanto uns se assustam com ela, nós não temos medo dela. Não vamos falar que nós nos alegramos, porque ninguém quer morrer. Mas também não assusta, não é bicho de 7 cabeças. Sim. E isso é um problema porque precisa ser tratado, até os professores, se puderem, focar um pouquinho nesse assunto, porque o que tem de crente com medo da morte, né? É assim, volto a repetir, não estou pedindo para ninguém pedir a morte, mas quando chegar o nosso dia, quando chegar a hora de morrer, né? Tem a hora de nascer, a hora de morrer. Quando chegar a hora, nós precisamos ter medo, porque o que o irmão colocou aqui é maravilhoso. O fato de Cristo ter rompido esse ciclo vicioso pode nos tornar parte de uma nova criação e supera o tempo e a morte. Cristo é quem nos dá essa esperança. A gente já não está mais limitado a essas questões que assustam a gente, que causam medo na gente, né? E volto a repetir, né? Em Cristo nós temos paz, esperança, confiança, e se um dia vier a acontecer, chegar o tempo da morte, para o cristão é alegria. É verdade. Paz. O fato é que não é fácil a gente falar sobre a morte. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário. Ainda mais nos dias que nós vivemos. Ainda mais nos dias que nós vivemos. Porque a morte, ela revela que o tempo passa muito rápido. E por ela revelar essa velocidade do tempo, a gente precisa aprender a viver. A administrar o nosso tempo. Sim, verdade. Não gastar o nosso tempo com o que não edifica, né? Não gastar o nosso tempo com aquilo que verdadeiramente não traz felicidade. Tem muita gente que gasta tempo pensando que a felicidade está em bens materiais, está em coisas, quando na verdade nós deveríamos investir mais tempo para com os assuntos espirituais.
né? Para com os assuntos de relacionamento, para com a família, para com aquilo que verdadeiramente faz-nos felizes. Mas por não falarmos de morte, a gente pensa que vai viver para sempre. Exatamente. Tem... Nesse mundo, viver para sempre nesse mundo. Não, vale destacar. As pessoas... é triste quando você vai num hospital fazer um serviço de capelania, né, uma oração para uma pessoa que já está ali no leito da morte, ela fala, poxa vida, como eu queria ter passeado mais com os meus filhos, como eu queria ter estado mais na igreja, como eu queria ter mais tempo de comunhão com os irmãos. Estão trocando o que é vital, vou usar essa expressão, vital, que é uma questão de vida para a gente, por coisas banais, justamente por não ter essa ciência de que o tempo passa rápido, e ele passa. Tem uma frase num relógio muito famoso que diz assim, para a criança o tempo engatinha, para o jovem o tempo anda, para o idoso o tempo voa, mas para todos o tempo passa. É literalmente isso. Muito bem, foi uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui participando desta aula de subsídio, né, para a lição 4 da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Uma honra estar com o pastor Lucas e espero que a sua vida, querido professor aluno, tenha sido abençoada com tudo aquilo que nós conversamos aqui nessa noite, que o Espírito Santo, né, possa te dar direção, né, dentro daquilo que foi falado, dentro daquilo que foi escrito, e que os teus alunos lá na tua sala sejam abençoados, né, possam fazer essa reflexão, este olhar amplo, né, como fez Salomão, e assim, a cada dia, né, aprender a viver uma vida para a glória de Deus.